Olá, conselho do perito. Quando eu respondo os quesitos? Em que momento eu respondo quesitos? Vou falar para você agora. Primeiro, o que é o quesito, né? O quesito são as perguntas endereçadas ao perito. Então, o perito que tem que responder. O dever de responder quesitos é do perito, e isso é obrigatório. Está lá no artigo 473, parágrafo 4º. Parágrafo não, inciso 4. É dever o laudo deve ter resposta conclusivas aos quesitos. Quem responde é o perito. Mas a dúvida é quando que você vai responder isso, porque às vezes você abre o processo e as perguntas já estão lá. E aí você pergunta, tá, mas e aí, eu tenho que peticionar lá para responder os quesitos? Ou eu respondo dentro do laudo? Como é que funciona? Aí você volta lá para o artigo 473 que diz a composição mínima do laudo. O artigo 473 é fundamental para você que está ouvindo este episódio e assistindo, talvez. O artigo 473 do novo Código de Processo Civil, ele é assim, o perito tem que decorar, ele tem que saber decora e salteado, e o assistente também. O assistente técnico também. Porque ele diz o mínimo que o teu laudo tem que ter. E lá no inciso 4 ele fala dos quesitos. Então, o momento que o perito deve responder aos quesitos é ao final do laudo. Então, o que vai acontecer? Você vai confeccionar o seu laudo lá, ele vai ter que ter o objetivo, ele tem que ter um desenvolvimento, ele tem que ter os seus aportes teóricos, ele tem uma análise técnica, ele tem uma discussão, tem lá a metodologia, o método que você usou, tem uma conclusão, porque o laudo tem que ser conclusivo, e depois da conclusão do laudo, eu recomendo que você coloque, então, a resposta aos quesitos. Então, os quesitos eles vão vir dentro do laudo. Ele é uma parte importantíssima do laudo. E mais, essa é a grande diferença do laudo do perito para o parecer do assistente técnico. Porque enquanto o perito é obrigado a responder quesitos, o assistente não é obrigado. Muitos respondem quesitos no seu parecer. Eu acho desnecessário. Até porque o parecer ele tem uma opinião unilateral. Então a resposta aos quesitos ela fica assim, digamos, sugestionada a tese de quem o assistente está defendendo. Enquanto a resposta dos quesitos pelo perito do juízo, ela é equidistante das partes. Então, depois que vem o laudo, depois da conclusão, você coloca lá os quesitos. Separa eles, né? Os quesitos do reclamante, os quesitos da reclamada, copia o quesito, porque afinal de contas o quesito faz parte do laudo. Isso eu aprendi com o juiz. Eu não respondi os quesitos adequadamente, o juiz me puxou a orelha com razão, e eu sou muito grato. O doutor Silvio Ney me chamou lá e disse, cara, porra, não tá botando, tem que ficar procurando as perguntas, só tem resposta no laudo, me ajuda, né? Que vergonha. Mas enfim, vivendo e aprendendo. Enquanto eu apanhei do juiz, você tá aqui já ganhando a experiência ao natural e você não vai cometer o mesmo erro que eu. E aí você vai responder lá. O que vai acontecer depois que você entregar o laudo? Provavelmente o laudo vai ser favorável a uma das partes. E a parte que se sentir desfavorável, ela vai te fazer quesitos complementares. São perguntas para o perito que vem depois do laudo. Os quesitos complementares, eles são respondidos em petição separada. O que você vai fazer? Você vai fazer uma petição específica para responder os quesitos complementares. Não precisa botar o laudo de novo, nada demais. Então você vai lá fazer a sua petição, vai colocar os quesitos, novamente, né? E vai responder-lhe os quesitos complementares, que são os quesitos que vêm depois da entrega do laudo. Uma atenção importante aos quesitos complementares, uma vez também ouvi do Dr. Silvio Ney isso, o Dr. Marcelo Porto também dizia isso. Quando eu te peço para responder quesitos complementares é porque a dúvida também é minha. Então eu tenho muita atenção em responder os quesitos complementares, porque quando o juiz
permite que a parte te pergunte mais coisa, é porque quando ele leu o seu laudo, olhou a pergunta da parte, ele também ficou com aquela dúvida. Porque às vezes o que aconteceu, o Dr. Marcelo faz isso, ele vai indeferindo quesitos. O quesito 1 não precisa responder, está no laudo. O quesito 5 não precisa responder, está no laudo. O quesito 8 também. Tá lá, eu li o laudo e vi a resposta. Então, assim, e aí sobra alguns. Então, realmente, esses aqui a resposta não está no laudo, é uma pergunta interessante e o perito tem que responder. Então, acontece isso. Do juiz dar uma separada ali e pedir para você responder. E aí, se ele pedir para você responder, obviamente, você tem que responder. E por isso que eu tenho muito cuidado em responder os quesitos complementares, porque eu sei que é uma dúvida também do juiz. Beleza? Era isso sobre quando você responde o quesito. Tá no YouTube? Me dá um joinha. Tá no Instagram? Me dá um coraçãozinho. Te inscreve no canal. Tá no podcast Print e Marca a Tela. Me marca lá, @DouglasGarciaFísio no Instagram. Que mais? Comenta aqui embaixo como é que tu responde os quesitos. É bem legal saber também. Se você quer se transformar em fisioterapeuta forense, conta comigo. Nós temos... Entra aí no meu site, entra na minha bio. Procura aí que você vai encontrar várias maneiras para que eu possa te ajudar a se transformar em fisioterapeuta forense. Fechou? Valeu! Fui!